Estamos diante de um texto grego, juntamente com um texto em língua portuguesa, para a gente ver algumas nuances, tanto da língua grega quanto da tradução em português. Depois vou dizer a minha percepção e qual é a sugestão que eu dou para a tradução. Vejamos. No versículo 11, eu vou ler de uma forma pausada, está escrito aqui, ego, men, e mais, e mais, baptizo and ridati. O que eu chamo a atenção é que em português está escrito, e eu, em verdade, vos batizo, destaco aqui, ó, com água. Por que eu destaquei esse com água? No grego, a expressão aqui é esta preposição en, en. Na minha perspectiva, o correto, tomando por princípio que batismo é mergulho, é imersão, não deveria colocar assim, batismo com água, porque dá a ideia, em português, os batizo com água, como se estivesse jogando água na pessoa. Você pega um pote e joga água na pessoa, com água. Mas o próprio verbo baptizo, ele mostra que isso não procede. Eu vou colocar aqui para que vocês possam visualizar. O dicionário Strong, ele vai dar a seguinte definição para baptizo, que é um verbo, presente do indicativo ativo. Mergulhar repetidamente, imergir, submergir, pode ter o sentido de limpar mergulhando, ou submergir, lavar, tornar limpo com água, lavar, se toma banho, etc. E tal. E número 3 aqui, submergir. Como é que a gente vai fazer, então, na tradução? A gente vai colocar aqui, porque esta é a ideia do conceito grego de batismo, que é imergir. E você observa que baptizo não foi, não foi, não foi traduzido. A palavra batizo aqui, que é batizo, aqui, ou que a gente chama de batismo, não é uma palavra traduzida, e sim transliterada. Da forma que se encontra aqui, ó, baptizo, eu vos batizo. Se fosse fazer a tradução, literalmente seria eu na verdade, eu em verdade vos mergulho, o, eu mergulho. Esta é a ideia, que a pessoa realizaria o que? A imersão. A gente já tem uma ideia do verbo baptizo no grego, e aqui entendendo que não é uma tradução em si, é uma transliteração. Mas o ponto principal aqui é esse, com água. Água é hidati, hidati, essa palavrinha aqui, ó, hidati, água. Mas você batiza com água? Se batismo é imersão, é só acompanhar meu raciocínio. Não é um raciocínio dentro da língua portuguesa, não, é dentro da mentalidade grega mesmo. Se você vai imergir uma pessoa, imergir, você não imerge com água, no sentido de colocar água, porque dá esta ideia na língua portuguesa, não é assim? Mas você imerge, ou mergulha, na água, ou em água. E vamos colocar aqui para você ter uma ideia da definição dessa preposição.
pode ser em, por, com e assim por diante. Tem outro sentido. Numa tradução, você precisa verificar qual é o melhor termo que se encaixa não apenas na nossa língua, a língua qual está sendo traduzida, no caso a portuguesa, mas também considerando o sentido lá do texto original. E o sentido do texto original é justamente batizar, isto é, mergulhar em água ou na água. Por isso que não é uma picuinha, não é uma coisa pequena. É apenas uma observação que faço aqui. Eu, eu faço coro com outras versões que traduziu e eu, em verdade, vos batizo em água ou na água para o arrependimento. Até porque, quando Jesus foi batizado, tendo esse conceito de mergulho, de imersão e na água, diz o texto no versículo 16: E sendo Jesus batizado, isto é, ele foi imerso, ele foi mergulhado, saiu logo da água. Ou seja, ele entrou dentro da água até uma determinada altura, ou até um certo ponto, foi imerso na água e, por fim, ele sai da água. Ele sai da água porque entrou na água. Se fosse somente aquela ideia de jogar água com água, tendo essa conotação, tá? Ele não precisaria sequer entrar na água. Pegaria qualquer recipiente, qualquer utensílio ali e jogaria água em cima, com água. Da mesma forma, se aplica, já que a gente está falando de batismo, eu sei que um é batismo em água, tá? A gente está falando primeiramente de batismo em água. Então, eu sugiro que essa versão, eu sugiro ao invés de colocar batizo com água, faça a tradução conforme outras versões já fizeram, e eu vos batizo em água, ou se preferir, em água, no sentido é na água, tá certo? A outra expressão para trabalhar, tomando por base essas mesmas ideias do batismo, quanto do elemento, o primeiro elemento é em água. O segundo é o Espírito. A gente vale salientar que o Espírito Santo não é um líquido para que a gente possa mergulhar nele, certo? É uma pessoa. Mas como é que você vai batizar com o Espírito? Vai pegar o Espírito, vai colocar, vai jogar? Também não. Da mesma forma, aqui, ó, baptizei, digo, baptizei en pneumati, ou seja, batismo. Eu traduziria, tomando por princípio que a preposição pode ser traduzida como em, por, com, eu traduziria batismo em espírito ou no espírito. Baptizei en pneumati. Batizará, baptizei, aqui, ó, batizará. Aquele en, o en aqui, ó, eu colocaria aqui, ó, em vez do com, no Espírito. E ele vos batizará no Espírito. Ou seja, o que Jesus vai fazer nesse chamado batismo espiritual? Ele vai pegar o, o crente e vai mergulhar no Espírito. Vai fazer uma imersão no Espírito. E por isso, eu acho apropriado fazer a colocação do en ou o Espírito. Se fica estranho dizer que vai ser batizado em o Espírito, você coloca o termo no, que corresponde na nossa língua portuguesa. E vos batizará no Espírito, ou seja, em o Espírito. Essa ideia prevalece, pelo menos a ideia
do texto original. O mesmo vale para a expressão, não é com fogo. Aqui, deixa eu ver. Aqui diz apenas o Espírito Santo, ó. Vamos ver, ó. Baptisei, batizará, en no pneumati agio. Ou seja, no Espírito Santo, batizará no Espírito Santo, cai e, no caso tem um e aqui, e note que aqui não tem sequer a partícula N, não é repetido no texto original. E fogo, mas a ideia é de no fogo. Iri, iri, no caso, fogo. Logo, aqui deveria ser também, em vez de com, para fazer a concordância aqui na sentença, uma vez que você mergulha e está se referindo ao batismo, aí sim você colocaria em, ou melhor, em português, no fogo. Essa é a ressalva que eu faço. E ele vos batizará no Espírito e no fogo. Agora, se essa terminologia fogo se refere a um só batismo, ou seja, seria um batismo duplo, tanto no Espírito quanto no fogo, aí a gente tem que trabalhar um pouco mais o texto bíblico. E no outro momento a gente pode até fazer esse tipo de abordagem. Mas, por enquanto, chama apenas atenção para esse fato, na expressão mais adequada em nossa língua portuguesa, considerando o texto do grego koiné.